Podemos, Eduardo? Sim, sim, fica à vontade. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Mais uma vez é uma honra estar aqui contribuindo, né, com o grupo de pesquisa, né, que é tão importante aqui para a nossa região e para outras regiões também. O Eduardo ele já me apresentou, tá? Eu sou a Patrícia, sou nematologista, e tenho trabalhado aqui já com nematóide e com algumas interações com o microbioma do solo aqui na região do Vale do São Francisco. E a gente nós vamos agora, né, discorrer um pouco sobre esse tema que é tão amplo. Então, a gente não consegue esgotar isso tudo agora. A minha apresentação vai ser uma apresentação relativamente rápida, no qual eu prefiro que a gente fique aberto a discussões, a perguntas, a questionamento, para que a gente possa viver realmente o objetivo do grupo, que é esse estudo, essa discussão sobre os temas. Em especial, hoje, a gente tem esse tema que é muito complexo e de uma amplitude gigantesca. Então, a gente tem muita coisa que, com certeza, não conseguimos esgotar em 1 hora, 40 minutos de apresentação. Vou compartilhar minha tela com vocês. Eduardo, só me dá o comando de apresentação aparecendo. Certo? Ok, Pode compartilhar a tela. No caso, pode ampliar a tela. já ampliei. Ele não. Não ampliou, né? No caso, você pode utilizar a função nas opções, né? Em exibir. Opa, tinha dado certo. Então só está tendo uma. Eu vou deixar a minha câmera fechada, tá? Porque. Deixa aqui, deixa eu. Tranquilo. Porque melhora a internet, porque geralmente aqui tem interferência. Certo. Não abro a câmera. Então vamos lá. E confirma só a tela cheia, tá? Estamos vendo as ferramentas do PowerPoint no momento. Tem que ser tela inteira. Foi tela inteira, Patrícia? Oi. Terá de ser tela inteira a opção para Aqui, projetar. aqui já está projetado para mim. Não chegou para vocês? Não, é porque tem que modificar a opção no Meet. Vamos lá, Elson. Qual é a opção? Tem três janelas aí, né? Três opções. Tem guia do Chrome, janela e tela cheia. Aí põe Tela tela. cheia. Tem que ir por Isso, tela cheia? isso. Ah, perfeito. É que geralmente essas outras não vê não, quando projeta, né? Tela inteira. Pronto? Pronto, agora sim. Pronto, perfeito. Obrigado, Patrícia. Bom, gente, então vamos iniciar aqui o nosso papo, né, sobre o microbioma do solo, e aí a sua relação com o crescimento vegetal e a proteção contra patógenos, tá? Então, como eu já falei anteriormente, isso é um tema muito amplo, mas muito importante. A gente tem hoje um crescimento muito grande aí na agricultura do uso de micro-organismos, e aí a gente vai entender aqui um pouquinho dessa dinâmica, como eles atuam, principalmente aqui no crescimento vegetal e na proteção contra patógenos, tá? Então, primeiro a gente vai entender um pouquinho, né, do que é o que a gente chama de rizosfera, tá? Então, quando a gente fala de microbioma de solo, né, a gente está falando aí de uma enorme quantidade de bilhões de micro-organismos que estão ali presentes no solo. Tá? E esses micro-organismos, eles são todos modulados, né, de acordo com o ambiente, de acordo com a cultura. Mas um fato que é comum para todos eles é a rizosfera. Então, todos esses micro-organismos, eles são conectados
com a planta através da rizosfera. Tá? E o que é essa rizosfera, né? O que a gente entende por rizosfera? Então, esse termo é um termo muito falado hoje, quando a gente se depara com qualquer ferramenta com a utilização de micro-organismos, seja para controle de doença ou para controle de não, principalmente para controle de doença, tá? Então, a gente tem aqui uma definição, né, que foi lá de 1984, que é de um agrônomo alemão e fisiologista de plantas, é o Lawrence Hiltner. Então, ele utiliza o termo rizosfera para caracterizar o microbioma em volta das raízes das plantas. Então, quando a gente fala aqui de rizosfera, a gente está falando de tudo que está em volta das raízes do sistema radicular. Então, é aquela região bem próxima do sistema radicular. E aí, ela vai estar aí diretamente ligada na conexão, né, entre as raízes e o solo. Então, a gente vai entender mais à frente o quanto essa conexão ela é importante, tanto para os micro-organismos benéficos, para o controle de patógeno e, consequentemente, também para a ação no crescimento vegetal. Tá? Então, para a gente entender alguns termos também que são utilizados hoje, a gente tem o termo de microbiota, né, que também foi designado aí por alguns autores como uma comunidade de micro-organismos, tá? Em seu teatro de atividades. Então, o que seria isso? Seria aqueles micro-organismos que estavam realmente em plena atividade, tá? E aí ele chama essa microbiota de elementos estruturais, metabólicos e condições em que a microbiota esteja associada, tá? Então, o que a gente tem de conexão? Como é que a gente pode entender um pouco do que é essa conexão da rizosfera? Eu falei anteriormente que a gente tem aí uma conexão direta, né, entre as raízes, né, e o solo. Então, como é que acontece essa troca, essa relação entre ambos, né, entre esses micro-organismos e a rizosfera? Então, primeiramente, a gente precisa entender que isso não acontece por acaso, então existe toda uma estrutura, toda uma organização, tá? Os micro-organismos, a gente vai entendendo, de acordo com o nosso papo aqui, que eles são, na realidade, responsáveis aí por grande parte dos processos que estão envolvidos aí na nossa produção de alimentos. Tá? Então, o que acontece aqui? Como é que a gente vai entender essa interação? Então, o que a planta faz? Né? A gente tem aí de 10 a 40% dos fotoassimilados, eles podem aí ser deslocados para rizosferas. Então, a gente tem aí carbono. Então, esses micro-organismos, eles são atraídos nada mais, nada menos por carbono. Então, eles precisam desse carbono e aí a planta fornece para eles e, em troca disso, a gente tem alguns benefícios também que ele leva para a planta. Então, a gente tem a proteção contra patógeno, a solubilidade de alguns nutrientes, a disponibilidade de alguns nutrientes. Então, são inúmeros fatores que a gente pode ver aí que são benéficos, mas eles não estão aí só porque são bonzinhos, não. Eles estão aí também porque existe essa relação. A planta libera esse carbono ao qual eles precisam para sobreviver, tá? E para completar aí o seu ciclo de vida, tá? Então, essas regiões rizosféricas, né, das plantas, elas têm a capacidade, né, de selecionar e de atrair os micro-organismos, conforme aí as suas necessidades. Então, quando a gente fala de microbioma de solo, a gente precisa entender que a gente não pode generalizar e dizer que é uniforme. Não, são todos, é um ambiente que ele é muito, ele é modificado, ele é modulado, na verdade, ele é modulado de acordo com as necessidades. Então, quando a gente fala, por exemplo, cada cultura ela vai ter uma interação, ela vai ter uma demanda e, consequentemente, também
ela vai precisar de micro-organismo para aquela demanda. Então, ela vai recrutar micro-organismo para determinadas demandas. Por exemplo, se a gente tem um cultivo, o qual a gente observa a presença de micro-organismos benéficos, né, e os micro-organismos patogênicos, então, fitopatogênicos, em equilíbrio. Então, o que a planta vai recrutar primeiro? Através desses sinais químicos, né, que aí os exudados radiculares, a gente vai ter a seleção aí de micro-organismos benéficos, o qual a planta precisa aí para se defender dos patógenos. Isso numa situação de equilíbrio. Tá? A gente vai ver mais à frente que o que a gente tem hoje na maioria dos solos é o que a gente chama de microbiota desequilibrada. Então, como é que essa relação, né, daí da rizosfera, essa sinalização da planta através aí dos exudados radiculares, ela vai acontecer? Então, gente, tudo isso ela vai depender, claro, de fatores, tanto de fatores bióticos quanto de fatores abióticos. Tá? Então, tudo não acontece de forma espontânea e sempre dessa forma, não. Então, a planta ela vai precisar, o micro-organismo, ele é um ser vivo. Então, a gente está lidando com um ser vivo, né? O solo em si, ele é um ambiente vivo. Então, esse micro-organismo, eles vão depender de atmosfera, eles vão depender de temperatura, disponibilidade de água, pH, o próprio potencial redox, fontes nutricionais, entre outros, tá? Eu chamo a atenção aqui para o pH do solo. Então, a gente tem micro-organismos que eles só vão ser recrutados, né? Na verdade, assim, eles só vão sobreviver, né, ali naquela região, no solo, se, por exemplo, eles tiverem pH mais básico. Outros já necessitam de pHs mais altos. Então, toda esses fatores, eles precisam estar muito bem equilibrados para que ocorra aí essa troca, essa conexão entre o micro-organismo e a planta. E aí a gente também tem os fatores bióticos, que eles chamam aí da genética microbiana, a interação com outros micro-organismos. Então, a gente sabe que existem vários fatores, por exemplo, aí, a competição entre eles no solo. Então, tudo isso vai interferir no sucesso ou não da formação dessa comunidade de micro-organismos na rizosfera. Então, a gente tem aqui, tanto nessa foto como na foto anterior, aqui, essa foto é uma foto do professor Andreotti, né, de 2018, os créditos são dele. É uma foto muito legal, no qual a gente pode entender didaticamente o que é que ocorre, basicamente, no ambiente, né? Então, vejam que a gente tem uma planta, tá? Essa planta, ela tá liberando exudados radiculares, né? E aí, esses exudados, eles vão atraindo os micro-organismos, tá? Então, a gente tem os micro-organismos benéficos, né? Que estão do lado esquerdo de vocês, acredito que do lado esquerdo. E a gente tem aqui ao lado, no solo, também os micro-organismos fitopatogênicos. Então, a gente tem nematóide, principalmente, né? Entre outros. Então, o que é que esses micro-organismos, eles estão assim separadinhos no solo? Não, está todo mundo junto. Mas a gente tem a conexão entre a planta e esses micro-organismos benéficos. Por quê? Porque essa planta ela começa a exudar e aí os micro-organismos eles vão ser atraídos por esses exudados. Então, esses micro-organismos benéficos, eles vão chegar primeiro na planta, no sistema radicular, né? Ali na região da rizosfera, enquanto que os fitopatogênicos eles vão chegar também, porque eles estão ali no mesmo ambiente. Só que quando eles chegam, essa planta ela já está mais protegida. Então, isso aqui a gente está falando num ambiente em equilíbrio. Né? Então, quando o ambiente está desequilibrado, é o que a gente, quando ocorre, por exemplo, o dano, né, por doenças, justamente por o patógeno ele estar ali sobressaindo os micro-organismos benéficos. Então, de uma forma bem básica, seria basicamente isso, né?
esse recrutamento, né, de micro-organismos benéficos. Então, a rizosfera dessa planta já teria aí uma proteção até a chegada dos fitopatogênicos. Patrícia, podemos aproveitar esse intervalo de temas para o pessoal aqui colaborar? Tem alguém querendo falar? Sim, sim. Ana, Então, fica à então vontade. vamos. Oi, levantei minha mão aqui. Bom, na verdade, foi uma referência que eu gostaria de fazer, Patrícia, pela ótima abordagem que você fez. Me parece que no segundo ou no terceiro slide, quando se referia ao aporte de fotoassimilados para que o sistema radicular venha a se desenvolver bem, inclusive nessa interação com os micro-organismos do solo. Eu queria, se você puder, falar um pouco sobre essa interação, né, em relação à necessidade de aportar fotoassimilados para o crescimento radicular, somente numa condição em que você citou logo à frente, né, esse desequilíbrio que muitas vezes acontece em relação ao manejo de solo, com comprometimento de toda a microbiota, exatamente porque essa rizosfera acaba sendo mal manejada, principalmente em relação a sais e até mesmo em relação à água. Então, assim, se você puder falar um pouco dessa interação envolvendo a relação com aquilo que a planta faz na parte aérea e que é aportado para o sistema radicular, inclusive é um slide que vai ser bem bacana, e aí eu vi que Dirceu entrou depois, e alguns colegas também que têm interesse nessa parte de manejo radicular. Então, se puder só voltar um pouquinho para você comentar mais um pouco sobre ele, eu achei bacana. E também aquele seguinte, que fala, me parece, da carboidratos, lipídios e outras. Pronto, é esse mesmo slide. Porque, Pronto. na medida em que vai chegando coisa aqui, eu às vezes me atrapalho um pouquinho, mas acho que foi logo dos primeiros slides, achei muito legal. Mas tem também pergunta no chat, viu, Du? Sim, sim. O Leandro Petenucci pergunta se seria anabolismo versus catabolismo, quando você estava falando sobre os fotoassimilados. Seria assim, viu? É isso mesmo. Cadê? Peraí. Minha projeção tá aí, gente? Minha apresentação? Ah, sim. A apresentação não, tá a tela do Meet. Tá. Deixa eu Pode ver. ir para o PowerPoint que vai dar certo. Perfeito. Os fotoassimilados seriam esses, né? Sim. Então, quando a Exato, Ana bem falou... bacana. Pronto. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem... a gente tem a relação, né? A principal causa do recrutamento, da atração desses micro-organismos, né? Então, o micro-organismo, como a gente falou anteriormente, ele está lá no solo, num ambiente vivo. Então, ele também precisa de algumas moléculas para a sua nutrição. Então, quando a gente fala aqui da relação dos fotoassimilados, é justamente o trabalho, né, da parte aérea, como a professora Ana Rita falou, é o trabalho da parte aérea, e aí a gente vai ter aí a liberação de lipídios, de enzimas, de ácidos orgânicos, e essas moléculas, carboidratos, peptídeos, compostos fenólicos, são os compostos aí que vão fazer parte desse metabolismo microbiano. No entanto, quando a gente, por exemplo, pensa em áreas de solos degradados, em áreas de solos compactados, então a estrutura física também é muito importante. Enfim, todos os fatores que a gente tem aqui e que impeçam aí o bom desenvolvimento, né, o bom crescimento dessas raízes, a gente vai ter também problemas aí, né, no recrutamento desses micro-organismos. Então, por isso que é importante trabalhar muito a questão do sistema radicular, né? Então, a gente não é só trabalhar o sistema radicular, é o manejo da planta como um todo. Então, você precisa. Eu acho que a gente discute muito sobre manejo de doença, tanto de doença de parte aérea, de doença de solo, mas a gente precisa entender que um manejo equilibrado, a gente vai ter bons resultados em tudo. Então, não é só a parte aérea da planta que tem que estar bonita.
O sistema radicular, claro, está totalmente, diretamente relacionado a isso, mas quando a gente pensa, por exemplo, se eu tenho um solo que ele está muito pobre em matéria orgânica, ele está compactado, não adianta eu fazer um bom manejo com micro-organismos bons, até com químicos bons, se eu não estou fazendo a parte básica ali, que ter matéria orgânica ali suficiente para o crescimento desses micro-organismos. Então, hoje o que a gente mais trabalha, o que mais nos preocupa é exatamente isso. Então, a gente tem trabalhado muito no controle de fitonematóides. O que a gente encontra na realidade é isso, né? São sistemas radiculares de plantas pouco desenvolvidos, e aí o pouco que a planta tem é parasitado pelo patógeno, e aí ela já não sobra mais nada para que ela possa ali ter um escape, tanto do nematóide quanto de outros patógenos de solo que estão ali. Então, é preciso ter muita atenção com relação a esse manejo, né? Então, o bom desenvolvimento do sistema radicular, a manutenção das características físicas e químicas do solo e, consequentemente, as biológicas, é o que a gente tem aí de equilíbrio para que esse recrutamento ele seja feito de forma eficiente. Não sei se eu respondi, Ana, ao seu questionamento, mas seria bem nesse sentido. Ok, Patrícia. Lá para frente a gente pode comentar mais. Muito obrigada. Tá, por nada. A gente estava... Nem lembro onde a gente estava mais. A gente estava aqui. Edu, você quer parar para perguntas? Como é que você quer fazer? E ficou só a pergunta de Leandro e tem também Mariano querendo fazer uma colocação. Eu gostaria, se me permite, queria saber se as condições edafoclimáticas elas afetam aquela interação entre os micro-organismos positivos e negativos com relação àquilo que acontece na rizoba. Sim, sim. Todas as interações, todos os fatores, sejam eles bióticos e abióticos, eles vão interferir sim, Mariano, nessa interação. Então, isso é modulado muito de acordo com o ambiente mesmo. Por isso que a gente não pode falar de uniformidade nessa modulação, porque o ambiente, os micro-organismos, eles vão ali ter essa disponibilidade de acordo com os fatores ambientais. Então, isso significa que uma região, aquela interação, aquele evento, ele é diferente para outro, uma vez que as condições edafoclimáticas elas são diferentes para cada situação. E aí vem o efeito que eles têm na produtividade daquela planta, é isso? Exatamente, exatamente. Por exemplo, a gente tem aqui, no bioma Caatinga, a gente tem aí a prospecção de muitos micro-organismos, muitas empresas nacionais e internacionais vêm para cá para selecionar micro-organismos. Por quê? Porque os nossos fatores ambientais, eles têm a capacidade aí de modular muitos micro-organismos para resistência a vários estresses. Então, consequentemente, eles estão coletando micro-organismos que já estão adaptados aí a regiões eu diria que regiões com maior estresse. Aí a gente fala de estresse por temperatura e mais uma infinidade de coisas. Mas, sim, cada região vai ter suas características. Tanto que eu não falo nem só em região. Quando a gente fala de culturas, fase fenológica, tudo isso vai influenciar nessa conexão entre os micro-organismos e a planta. Tá? Então, isso significa que, dependendo do tipo de organismo que foi selecionado, pode facilitar a produtividade, melhorando a... É isso? Sim, sim. Perfeito. Então. Isso é o que a indústria vem fazendo, né? O que a indústria faz? Ela pega ela seleciona esses micro-organismos, passa ali pela fase de pesquisa, eles têm as metodologias aí de screens, e aí eles vão selecionando esses micro-organismos e, consequentemente, fazendo os testes e selecionando a característica. Então, eu quero um micro-organismo que me ajude a planta a passar ali por um estresse hídrico. Então, a indústria busca esse micro-organismo com essa característica. Então, falando do bioma Caatinga, por exemplo, seria o local ideal para
buscar um micro-organismo desse. A gente tem trabalhos como esse, por exemplo, de micro-organismos que foram selecionados aí na risosfera do Mandacaru. Então, que tem uma capacidade muito boa de ajudar a planta a passar aí por estresse hídrico. Exatamente. Então, isso significa que, por exemplo, o que pode acontecer seria que o que a planta dá através do rizoma, aquelas substâncias todas, pode fazer com que haja mudança também no comportamento dos micro-organismos. Isso. De tal forma que aquela adaptação se mostra factível, feita pelas indústrias. É isso? Isso, exatamente. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado. Por nada. Pronto, podemos continuar, Du? Pode sim. Então, gente, aqui a gente entra um pouco falando da diversidade desses micro-organismos, tá? Novamente, eu trago aqui os fatores, né? Tanto bióticos como abióticos. Então, ele aí é responsável, né, pelo desenvolvimento e estruturação dessa comunidade viva dos solos, tá? E aí, essa diversidade de micro-organismos, ele vai depender aí da disponibilidade de condições, né? Então, quanto melhor for a condição, eu falo isso, condição de atmosfera, temperatura, fontes nutricionais. Então, quando eu falo de fontes nutricionais, por exemplo, a gente está falando aí, por exemplo, de matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, ela é aí primordial para que a gente tenha aí esses micro-organismos se multiplicando e crescendo e exercendo essas funções na planta, tá? Então, todos esses fatores, eles vão ter essa influência diretamente na ecologia microbiana, na atividade e também na dinâmica populacional desses micro-organismos no solo. Então, eu não preciso só apenas ter atividade, ter uma dinâmica populacional, mas eu preciso também ter diversidade, tá? Então, esses fatores, eles estão aí intimamente relacionados com a ocorrência dessa dinâmica no solo. Aqui a gente começa a entrar já um pouco na relação, né, com a proteção contra patógeno. Então, se a gente for falar o que a gente observa com micro-organismo, o que acontece na proteção contra patógeno, a gente vai passar muito tempo aqui, mas a gente pode sinalizar alguns pontos, como, por exemplo, o que ocorre, o que esse micro-organismo exerce ali na planta que eu tenho uma proteção contra um patógeno. Então, nós vimos anteriormente que a gente tem ali tanto a população de micro-organismos benéficos quanto os micro-organismos que são ali os fitopatogênicos. Então, eles estão ali no solo, vivendo ali em comunidade, tá? Agora, qual é a população que está em maior quantidade e em menor? Isso é que vai influenciar muito aí no manejo. Então, por exemplo, se eu tenho um monocultivo, tá? Então, eu tenho uma área sem rotação de cultura. Então, consequentemente, se eu tenho um ambiente desequilibrado, o micro-organismo fitopatogênico, ele vai estar ali em maior quantidade, porque ele tem ali hospedeiro, então ele tem a condição ideal para sobreviver e se multiplicar, tá? Então, é bom que a gente esclareça tudo isso, e aí a gente entra nos fatores, né, que estão envolvidos nessa proteção. Então, hoje, o que a gente tem no mercado? A gente tem muito tricoderma, bacilos, alguns fungos como pocônia, como purpurella psyllium, eles vão atuar como? Como é que eles vão ter essa interação com a planta e vão proteger ou não contra patógenos, né? Então, a gente precisa entender que eu preciso primeiro, antes de introduzir um micro-organismo desse e projetar aí essa ação, eu preciso ter um ambiente favorável. Então, a gente falou lá atrás sobre ambiente favorável. Então, esse solo, ele precisa estar favorável ao crescimento microbiano. Então, eu preciso ter sistema radicular, eu preciso de uma planta se desenvolvendo bem, tá? E isso depende do manejo, tá? Então, a gente tem tricoderma, por exemplo. Então, o tricoderma, ele vai atuar aí no parasitismo, ou seja,
ele vai competir aí com outros patógenos, outros micro-organismos fitopatogênicos, e aí ele vai ter a ação mesmo de degradar esse micro-organismo, de causar ali a morte desse micro-organismo. O Pauconia, por exemplo, Pauconia chlamydospora é um exemplo de um micro-organismo que é muito utilizado como nematicida. Então, ele age aí também por parasitismo, tá? Então, a gente tem estrangulamento de nematóide e parasitismo de ovos por Pauconia. Então, isso hoje é uma ferramenta extremamente importante, porque a gente não tem hoje nenhum químico que tenha essa ação contra ovos de nematóide. Então, o Pauconia chlamydospora, assim como outros micro-organismos, ele tem essa ação de parasitar esses ovos e, consequentemente, aí, diminuir o processo reprodutivo na planta. Tá? E aí, por auxílio também, a gente tem parasitismo de ovos e parasitismo de adultos, fêmeas e adultos. A gente tem os bacilos, então, os bacilos, eles têm essa característica por formar, né, essa estrutura que a gente chama de biofilme, né? Então, nada mais é do que essa é uma estrutura, uma relação também benéfica entre ele e a planta. Tá? Então, esse biofilme, ele serve como barreira físico-química. Então, o que seria isso? Como é que os micro-organismos benéficos, eles são atraídos? Eles são atraídos por os exudados radiculares. Os fitopatogênicos, da mesma forma. Então, quando eu tenho essa barreira física, o que eu tenho aqui? Além da barreira física, biofilme, o que eu tenho de químico? Eu tenho ali uma alteração desses exudados, porque além dos exudados radiculares da planta, eu vou ter também ali os exudados do metabolismo microbiano. Então, esses exudados, essas moléculas, né, que provém aí do metabolismo microbiano, a gente chama de uma situação que a gente chama de ele vai desorientar, principalmente nematóide, né, a chegar, né, a ser atraído por essa raiz, tá? E aí a gente tem bacilos também na ativação de mecanismos de resistência, tá? E redução, e também na resistência sistêmica induzida. O que seria isso? Eles têm essa ação de promover na planta mecanismos de resistência a outros patógenos. Então, ele atua ali diretamente na fisiologia da planta, e essa planta ela consegue se proteger melhor da chegada de outros patógenos. Então, isso são sinalizações químicas da planta, e aí a gente tem aí uma diminuição. O que a gente pode dizer que tem em campo? A gente tem uma diminuição da incidência de doenças em áreas que têm tratamento, que tem uma população diversa aí desses micro-organismos, tá? E aí, quando a gente fala de proteção contra fitopatógeno, eu trago aqui alguns dados, né? A gente não vai discutir muito dado, por quê? Eu trago um dado para vocês, não vai dizer muita coisa, porque é um dado específico daquela área. Então, se a gente for discutir 300 artigos, a gente vai ter 300 resultados diferentes, porque tudo depende da condição de solo, das características físicas e químicas e biológicas, tá? Então, como eu sou nematologista, eu trouxe aqui alguns trabalhos que foram feitos em cana. Então, a cana, ela é uma cultura altamente dependente de nematicidas químicos, tá? Então, hoje, os micro-organismos têm revolucionado o manejo de nematóides em cana, e aí eu trouxe aqui dados de um trabalho no qual foram realizados experimentos com cepas de bacilos, um controle sem tratamento, né, e o carbofuran, que é um químico que se utilizou muito na cana, tá? Então, a gente tem aqui o meloidógeno e o pratilencos, né, que são os nematóides que mais aparecem aí, que mais causam prejuízo na cana-de-açúcar. Então, o que a gente vê, o que a gente observa aqui, né? A gente pode ver claramente que a gente tem, para meloidógeno, o manejo biológico, ou seja, o manejo com micro-organismo ali, ele foi equivalente ao carbofuran, ao químico, tá? Então, isso
aos 60 e 75 dias. Por que a gente chama a atenção desses 60 e 75 dias? Porque é justamente o período de pico de reprodução do nematóide. Então, aqui a cultura está sob pressão mesmo do patógeno. Então, a gente vê todos aqui com A, então, ou seja, estatisticamente foram iguais os tratamentos, tanto com os micro-organismos quanto com o manejo químico. Pratilencos também, que é aí o nematóide das lesões, a gente tem aí os 60 e 75 dias, o mesmo comportamento. Então, o manejo com micro-organismos, tá? Isso foram cepas de bacilo, ele foi equivalente ao químico, né? Então, o que isso diz para a gente? Eu trouxe esses dados muito para a gente refletir sobre isso. Então, a gente tinha, principalmente no manejo de nematóides, moléculas extremamente agressivas ao meio ambiente, né? E hoje a gente se depara com resultados como esse, em que o micro-organismo ele consegue aí suprir, praticamente consegue aí segurar essa cultura com relação a níveis populacionais de nematóide, numa condição igual ao uso ao manejo químico. Então, isso para a gente é uma resposta muito, muito boa, né? Então, não só na cultura da cana, mas em várias outras culturas, a gente tem trabalhado, por exemplo, eu trabalho há 12 anos, 11 anos com goiaba, com nematóide, então houve uma época de receber plantas, de visitar áreas que eram tratadas com furadã. Então, hoje o micro-organismo, utilizado com responsabilidade e com um manejo bem feito, a gente consegue resultados muito bons. Aqui, só tem um gráfico só mostrando o nível populacional, tá? De cada um, e a conclusão do trabalho, né? Exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Que o tratamento com os micro-organismos, ele foi equivalente aí ao tratamento químico, tá? Quando a gente fala de proteção, a gente também tem aí o que a gente chama de antibiose, né? A antibiose, eu estou falando aqui, gente, de nematóide, mas isso se dá para todos os outros patógenos, de solo principalmente, tá? Parte aérea, o controle de pragas tem um outro tipo de ação. Hoje o controle de pragas, ele está sendo revolucionado por ação de micro-organismos também, mas eu estou falando aqui de parte aérea e de solo. Então, a ação, ela é a mesma. Então, eu vou ter ali uma competição entre esses micro-organismos e a liberação de alguns compostos, que é do metabolismo microbiano, que vão aí repelir o crescimento ou a infecção por patógeno, tá? Então, a antibiose, ela é um deles, tá? A antibiose hoje, ela é muito comum em micro-organismos como tricoderma, como o próprio bacilos, tá? Então, o que é essa antibiose, como é que ela atua, né? Na verdade, são antibióticos, e aí, para o nematóide, por exemplo, eles vão aí inibir, o que a gente tem aqui um ciclo, a gente vai ter uma inibição aí do ciclo embrionário do nematóide. Então, aqui a gente tem um juvenil, tá? Aqui a gente já observa parte do corpo dele aí sendo degradada por ação desses antibióticos. E aqui a gente tem o ovo, né? Então, esse ovo, aqui é um ovo já normal. Se a gente começar a observar, eu já tenho aqui uma modificação, né, no desenvolvimento embrionário, justamente porque essas substâncias, essas moléculas, elas conseguem aí degradar essa película, né, do ovo, que é constituída de quitina, e acessar o nematóide em fase embrionária. Então, esse é um dos efeitos. Aí, quando a gente fala de fungos, também a gente tem ação desses antibióticos, mas também tem vários outros tipos de moléculas que são secretadas, que podem atuar no controle de doenças fúngicas, tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu trouxe para vocês também, né, um trabalho, que agora, inclusive desse ano, na verdade é uma revisão, onde a gente tem muitas áreas de videira, né? Então, o que a gente tem feito? Hoje, como
nematologista, a gente tem trabalhado no laboratório muito a parte de microbiologia de solo, tá? Então, a gente já tem conduzido os trabalhos, principalmente na cultura da uvas, e tem trabalhos para começar com micorrizas e com o manejo de alguns outros micro-organismos. Então, a gente não tem só a intenção de entender como vai ser aí o controle da doença. A gente quer entender como que acontece essa conexão que a gente conversou lá atrás, como é que essa conexão acontece aqui, na nossa região, nas nossas condições. Então, para isso, a gente tem utilizado de algumas ferramentas, dentre elas as ferramentas moleculares. Mais à frente eu vou falar mais um pouco para vocês, mas para a uva a gente tem aqui, por exemplo, alguns mecanismos, né? Então, como eu falei para vocês, a indução de resistência tá? Induzida, que esses micro-organismos eles vão induzir aí a formação de substâncias que vão defender essas plantas contra diversos tipos de doença. A antibiose, acabamos de falar, o próprio parasitismo também, tá? A produção de enzimas hidrolíticas também, a produção de siderófilos também atua no controle de fitonematóides, ou de doença, desculpe, e a própria competição, tá? Então, essa competição, por quê? No sistema biológico, no sistema vivo do solo, está todo mundo ali em comunidade. Então, alguém tem que competir com alguém e se sobressair, tá? Então, quando a gente tem uma comunidade maior de micro-organismos benéficos, eles vão competir aí com os micro-organismos fitopatogênicos, tá certo? E com relação ao crescimento vegetal, né? Então, se a gente for pensar, for falar aqui do que ocorre, né, no crescimento, por que a planta ela tem essa resposta quando você tem, por exemplo, a adição, né, ali o manejo com o micro-organismo, que é o que a gente vê. Ou então ela está ali num solo, num sistema equilibrado, que você realmente vê que a planta tem esse desenvolvimento. Onde a gente pode ver isso claramente? Nas florestas mais densas. Então, a gente tem um bom suprimento, né? Um suprimento praticamente perfeito de matéria orgânica. A gente tem o desenvolvimento vegetal ali da planta de uma forma muito equilibrada, né? Então, isso que a gente tem tentado trazer para a agricultura, né? Então, quando a gente fala de micro-organismo, né? Então, a gente tem conversado bastante com o produtor, e é até engraçado porque ele olha para a planta, né? E diz assim, eu não sei o que aconteceu, tá? Então, ele utiliza alguns micro-organismos e a planta teve um incremento de massa foliar, ela teve um incremento de raiz. E por que isso acontece, né? Então, quando a gente fala de crescimento vegetal com relação a micro-organismos, a gente está falando ali com a disponibilidade de nutrientes, tá? Então, esse ambiente, ele fica um pouco mais favorável. Por quê? Porque esses micro-organismos, eles têm essa capacidade, né, de solubilizar, ou seja, de captar moléculas que estão ali indisponíveis para a planta e sintetizar, e até mesmo sintetizar, na verdade, quando a gente fala de algumas moléculas, ela consegue sintetizar alguns íons, para que sejam ali assimilados pela planta. A gente fala muito de solubilização de fósforo, mas não é só fósforo. A gente tem o zinco, tem ferro, tem vários outros nutrientes que a planta os micro-organismos ele vai disponibilizar aí para a planta, tá? Então, a gente tem a própria solubilização de fósforo, a oxidação do fósforo, a solubilização de potássio, zinco, ferro, a quelatização desses elementos, tá? E a mobilização, tá? Então, a gente percebe aí, vê nesse esquema, onde a gente tem aqui, né, as bactérias simbióticas, que tem uma relação muito, muito benéfica também com a planta, da disponibilidade aí do nitrogênio, tá? A gente tem as micorrizas, né? Então, as micorrizas, eles também têm essa ação. Então, o que a micorriza faz, né? Eu sempre converso um pouco, né,
com relação ao manejo com micorrizas, inclusive aqui na nossa região, em uva e manga, tem crescido bastante, a gente está estudando essa interação também, mas a micorriza, ela forma um emaranhado de hifas ali no sistema radicular da planta. Então, em plantas muito próximas uma da outra, a gente tem ali uma comunicação entre uma planta e outra por essas hifas, né? Então, um outro fator bem importante e interessante aqui da ação das micorrizas é esse efeito que ela tem de expandir a área, né, de alcance do sistema radicular. E como é que ela faz isso? Então, eu tenho aqui o sistema radicular, então essas micorrizas elas vão formar um emaranhado de hifas aqui ao redor, e tudo que está um pouco mais afastado de nutriente, ela consegue trazer aqui para a planta. Então, a micorriza, ela é um exemplo fantástico aí que está totalmente, diretamente ligado aí ao crescimento vegetal. Tá? E com relação ao fósforo, né? Como eu já falei para vocês, o fósforo é um dos elementos que mais mais está indisponível, né? Não está de forma assimilável para a planta no solo. A gente tem aí essa atuação já com resultados bem importantes e promissores, resultados comprovados, da disponibilização desse nutriente que é tão importante, né? Ele está ligado aí ao processo de energia, tá? Então, qualquer ser vivo sem energia, ele não vai ser metabolicamente ativo, né? Então, essa parte aí do fósforo também é muito importante, assim como os demais elementos. Tá? Então, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Eu acho que, a partir de agora, a gente pode abrir para uma discussão, para uma conversa. Tá? O assunto é muito, muito extenso, não dá para a gente trabalhar muita coisa, porque senão a gente vai se delongar muito, mas, de antemão, eu quero agradecer aí a professora Ana Rita, ao grupo de pesquisa pelo convite, tá? Deixo aqui os contatos, nossos contatos do laboratório, e dizer que esse tema, né, esse microbioma de solo, ele é um tema que está sendo muito estudado, né? A gente pode concluir que a elucidação ainda da interação dessa conexão de planta, micro-organismo, ela ainda está caminhando. Hoje a gente tem ferramentas genéticas, a gente tem sequenciamento de algumas regiões de micro-organismos que estão ali no solo. Então, nós do Nemavassa, a gente já começou a fazer isso aqui na região do Vale do São Francisco. Então, a gente tem trabalhado a identificação por sequenciamento genético das comunidades de micro-organismos do solo, justamente para a gente tentar entender o que é que está acontecendo, né? Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, de isolamento de micro-organismos do solo, nós estamos falando ali de 1%. Então, quando eu pego aquele solo, eu levo para o laboratório e eu faço um isolamento em placa, eu não passo de 1% do que eu tenho ali, lá naquele solo. Então, é uma comunidade muito grande. Então, o sequenciamento, ele veio justamente, né? O sequenciamento, hoje a gente consegue trabalhar isso, já está muito bem elucidado, as ferramentas já estão disponíveis. Então, graças a muitos pesquisadores, eu acho que em especial, principalmente ao professor Andreotti, né? O professor Andreotti é um dos, eu diria que é a maior autoridade do país em microbiologia de solo. Então, a gente tem hoje essas ferramentas já com as regiões de DNA, tanto de fungo quanto de bactérias, já muito, muito bem catalogada para fazer esse raio-x do solo. Mas a gente ainda tem muita coisa para avançar com relação aos aspectos dessa interação. Então, a gente observa a diminuição da doença, a gente observa o melhor desenvolvimento da planta, mas a gente ainda tem muitos porquês, né? Então, isso vem muito de região para região, como a gente acabou de falar, porque cada solo, cada ambiente, cada cultura, cada manejo vai ter uma resposta diferenciada a essas comunidades de micro-organismos. Tá? Eu me coloco à disposição para qualquer pergunta. Espero ter contribuído com vocês com o tema. Parabéns, Patrícia.
Eu, inclusive, achei bem interessante essas ferramentas visuais que você utilizou, porque assim como você está passando conhecimento de forma verbal, a gente está compreendendo melhor ainda você utiliza as ferramentas visuais na sua apresentação. Então, foi uma bela apresentação, realmente. Agora eu vou passar a palavra para o Mariano, ele poder... Eu fiquei muito feliz de ter podido, mesmo estando em trânsito, assistir à exposição de Patrícia. E eu quero lhe fazer uma pergunta que, de repente, vai ser muito diferente daquelas que se espera. Ocorre que vocês têm uma ferramenta, têm um processo, têm um produto que imagino que poderia ser, vamos dizer, colocado à disposição, obviamente tendo aquele custo-benefício. Por quê? Porque simplesmente o que vocês têm é o conhecimento e tem como fazer, por exemplo, a produção dele para fazer a distribuição para aqueles lugares onde você tem esse problema da absorção do fósforo. Porque o fósforo é um problema gigantesco em tudo quanto é região e, queiramos ou não, a maioria dos produtores adquire fósforo em quantidades e, de repente, não se tem como se faça com que a planta assimile ele, porque ele não está biodisponibilidade. Então, a minha pergunta é, teria como a empresa de vocês ver, ou já estão fazendo, de repente, porque não foi comentado, se existe essa possibilidade? Eu me lembro que na década dos final de 90, entrando para 2000, veio da Europa a Suprasorve, não sei se você conhece, que é um substrato onde se contém uma comunidade microbiana que se utiliza para fazer, acelerar o processo de degradação de efeitos do petróleo derramado na costa. E eu estou associando essa possibilidade de vocês fazerem isso. Seria muito importante e aí a produtividade aqui em diferentes regiões cresceria, desde que se conheça aquelas situações, obviamente, envolvendo as características do solo, da forma climática e aquele tipo de cultivar a ser colocado. É possível fazer isso? Mariano, obrigada pela pergunta. Com relação ao fósforo, o que nós fazemos aqui, né? A gente tem mapeado, né, áreas que tem a utilização desses micro-organismos no manejo, que são comercializados, não por nós, tá? Que são comercializados como disponibilizadores de fósforo, tá? E aí a gente tem tido algumas respostas com relação às enzimas, a correlação entre o nutriente no solo e na folha, tá? A gente tem trabalhado muito nessa linha, tá? Com relação ao que você falou acho que do micro-organismo para degradação de petróleo, então, assim, se a gente for falar de micro-organismo, a gente tem inúmeros benefícios, né? E não dá para a gente falar tudo. Então, a biorremediação, esse é o nome que a gente dá, né? Então, é a degradação de moléculas que estão ali ou no solo ou em qualquer outro sistema poluído. Então, eles têm também essa ação, tá? Mas, se a sua pergunta estiver em cima do micro-organismo, na disponibilidade de fósforo, hoje nós temos, eu falo nós, assim, o Brasil, nós temos ferramentas muito boas e que têm mostrado resultados muito bons quanto à disponibilidade desse nutriente no solo, tá bem? Pois é, interessante o que você está comentando, sabe? Porque aí vem uma não é pergunta, mais ou menos, mas algo que poderia abrir possibilidades. A sua empresa tem algo que poderia ser feito, executado em parceria com instituições, sendo financiada. Eu estou aqui em São Carlos, estou chegando em Guarulhos, e daqui eu vou para Teresina. Repare aqui o que eu estou falando. O que eu vim fazer é exatamente tentar fazer a parceria com a empresa brasileira de Embrapa, né? De produção agrícola, exatamente porque nós temos algumas coisas que precisam ser financiadas e entrei em contato e eles me deram todas as diretrizes necessárias para essa. Porque embora pareça uma instituição pública, ela é uma empresa. E eles têm suas diretrizes e normas. E o que ele disse? Olha, eu tenho isto,
que você tem? Eu tenho duas ferramentas. Uma, você paga, a outra, você entra em parceria e executa algo para nós. Então, sua empresa poderia fazer isso também com as instituições tipo IFMA, tipo universidades, instituições onde se tem essa aptidão em termos de pesquisa, de maneira a magnificar aquilo que vocês fazem. Porque uma das questões que eu tenho colocado, e não é a primeira vez, é que tem produção técnico-científica, mas ela fica parada porque não tem o processo e o produto oferecido para quem está precisando, porque na verdade temos uma demanda imensa no que tange à produtividade agrícola em função da deficiência da absorção do fósforo em diferentes cultivares. A ideia é essa. Você entendeu? Entendi. É um caminho interessante. Realmente a gente tem isso na Embrapa, né, de você utilizar essas tecnologias, né, o que é produzido lá de conhecimento técnico e científico para utilizar essa ferramenta em escala industrial, né? É aí que vem aquela história. Como você representa, nesse instante, está numa empresa, você poderia utilizar os instrumentos legais, nacionais e internacionais para captar o recurso e fazer com que vocês tenha maior publicidade, maior mercado com retorno financeiro e técnico. É essa a questão. Isso. Veja aí, analisa. É só uma informação que estou passando. Eu peço perdão, tá? Eu sou meio atrevido. Eu Fica peço perdão para tranquila. todo mundo. A gente está aqui para conversar e ouvir todo mundo. Tá bom, obrigado. Obrigado, Mariano, pela contribuição. E aqui no chat tem mais algumas perguntas. Eu vou falar as perguntas de acordo com o horário. Narciso, ele pergunta: boa noite. Fluensulfona é agressiva ao solo em relação à sua eficiência e é interessante o uso do ativo? Tá. Tem gente de olho nos nematicidas. A fluensulfona é uma molécula nematicida, tá? De um produto comercial. Ela é uma molécula, até então, né, o fornecedor, ele disse para a gente que ela é uma molécula seletiva, né, que ela vai matar só o nematóide, tá bom? Mas, assim, o que eu posso te dizer é o seguinte, com relação a essas moléculas que a gente tem hoje, né, elas têm um ponto positivo que ela tem um tempo curto de degradação, né? Então, para registro, né, e quando a gente fala de molécula nematicida, esses registros são bem novos, bem atuais, tá? Mas ela é seletiva e o residual dela também, ela é, salvo engano, não ultrapassa 60 dias, tá? Obrigado, Patrícia. Vou botar aqui para o chat. Rosângela Torres também pergunta: qual seria o prebiótico para a produção de bactérias simbióticas? Então, eu vou ficar devendo essa resposta, tá? Então, as simbióticas tem que ver aí qual que é essa espécie, tá? O prebiótico que ela fala seria o meio de cultura, né? Eu acho que não sei se ela está aqui na chamada ainda, né? Mas eu vou ficar devendo quais são esses meios, porque agora a gente não sabe de tudo, né? Eu não estou me lembrando agora quais são essas fontes para simbiontes, tá bom? Mas eu posso responder, tá, Edu? Depois para ela. Tranquilo. E Adriano também pergunta: qual a técnica que a senhora indica para identificar e separar um micro-organismo que ajude na nitrogenação na cultura da videira? Nitrogenação. Quem foi que perguntou? Adriano? Já vi aqui, Adriano Carvalho. Oi, Adriano. Então, na verdade, assim, a gente tem uma análise, né? Isso não é novidade. A gente aqui no Emavassa, a gente tem parceria e faz essa análise. Eu acho que a nitrogenação, eu acho que você está referindo aí à absorção de nitrogênio, né? Então, a gente tem aí uma análise de identificação de micro-organismos, os amonificadores, por exemplo, tá?
E aí a gente não isola o micro-organismo em si. Tá? Não sei se você está pensando em isolar o micro-organismo. Então, a gente tem uma população de vários micro-organismos, são várias populações que estão envolvidas nesse processo, tá? A gente não está falando de um. Não. Então, a gente chama eles de micro-organismos amonificadores, tá bom? Obrigado mais uma vez. E Amos pergunta: boa noite. A utilização de substâncias que contêm carboidratos recicláveis, exemplo, mel, garapa, podem ser utilizadas para beneficiar na reprodução desses micro-organismos benéficos no solo? Ou essa aplicação também beneficia os micro-organismos patogênicos? Olha, nesse ponto você está falando aí de uma disponibilização de açúcares, né? Deixar o meio com mais carboidratos, né? Com mais açúcares, para essa multiplicação do micro-organismo. Sim, tá? Só que isso não anula, por exemplo, a introdução de outros materiais orgânicos, tá? Mas tanto que a gente tem aí os melaços da vida, né? Que são utilizados justamente porque eles funcionam aí como, entre aspas, meio de cultura para os micro-organismos, tá bem? Perfeito. Tem mais? Tem. Tem mais uma do Naeliton Barros. O uso de óleo de mamona via solo para nematóides é interessante. O que você tem a falar sobre o uso de melaço de cana no solo? Acabou de dar um cheiro sobre isso. O óleo de mamona, na verdade, assim, eu nunca trabalhei com óleo, tá? Mas o óleo, sim, ele desculpe, o extrato, ele tem efeitos na diminuição de população de nematóides. Mais precisamente, eu só trabalhei com meloidógeno heterolobe. Ele deu uma redução na população, o extrato da mamona. Mas a cultura em si, ela tem substâncias químicas ali que podem sim servir como. Servir não, atuam como nematicidas. Tá? Obrigado. E agora eu passo a palavra para Ana Rita poder contribuir. Oi, minha gente. Na verdade, eu quero. Oh, gente, cadê minha câmera? Oh, apareceu. Primeiro, parabenizar a Patrícia pelos excelentes esclarecimentos, excelente palestra, e como o Eduardo falou, muita coisa que era meio obscura na cabeça da gente começa a clarear, a gente já pensa em outros caminhos, né, dentro do manejo, exatamente com esse foco de manter uma rizosfera trabalhando bem e essa interação da melhor maneira possível, sempre a favor da planta. E exatamente por isso, Patrícia, que eu volto a tocar com você num tema que a gente falou há muito tempo atrás e que ainda é um pouco intrigante, né? Que é em relação aos micro-organismos multiplicados on-farm. Até que ponto eles, de fato, contribuem para a manutenção de uma microbiota saudável, boa para a planta, sem oferecer riscos à biossegurança dos produtos, né, que são colhidos numa área e recebe esse tipo de manejo. Qual é seu ponto de vista nesse sentido? Olha só, Ana, hoje, quando a gente fala de multiplicação on-farm, né, no país inteiro, hoje é uma prática muito comum, né? Então, a gente tem vários tipos de multiplicação, né? Tem desde das áreas mais defasadas a algumas mais unificadas, tá? Mas eu participei recentemente do Sincobiol, né? E foi muito esclarecedor, né? Tá com pesquisadores que vêm trabalhando com o manejo biológico. Então, por exemplo, eu vou falar de um tema para puxar a resposta do outro, né? Competição entre micro-organismos, tá? Então, a gente precisa ter muito isso esclarecido, tá? E eu acho que é até um pouco difícil para o produtor, né? Porque é muita informação chegando ao mesmo tempo. Eu acho que se ele for contabilizar, ele recebe aí uns 5 vendedores de pessoal do comercial de biológico todos os dias, mas não se fala muito sobre isso, então foi um tema que foi muito, muito debatido lá,
sobre concentração e essa competição. Naturalmente, a gente tem essa competição no solo. Então, se eu estou introduzindo um micro-organismo no meu manejo, é importante eu saber o que é que eu estou colocando. Tá? O que eu estou colocando e quanto eu estou colocando. Por quê? Eu vi uma palestra de um consultor e pesquisador lá de São Paulo, ele trabalha com cana-de-açúcar e ele fala da importância de se trabalhar menores doses, doses menores com maior frequência. Por quê? Porque quando você, por exemplo, pega eu estou falando agora de um produto comercial que tem uma concentração muito alta e você bota meio quilo. Então, possivelmente você pode, não estou afirmando isso, mas você pode ter ali uma competição e perder parte desses micro-organismos. E aí, voltando para o on-farm, então a gente precisa ter muito cuidado para saber o que a gente está colocando. Então, tem áreas que estão produzindo com responsabilidade, mas a gente sabe que tem aquelas áreas em que as áreas que são produzidos, teoricamente saem esses micro-organismos, têm uma estrutura muito de baixa qualidade, né? Então, eu acho que a gente não pode mais, na agricultura, a gente não tem mais tempo para errar. Então, o produtor, ele paga caro. O manejo hoje, seja, eu trabalho com manejo de doença, mas o manejo de doença, ou seja, adubo, seja todas as fases ali do manejo, ele não é barato e a gente não tem chance para errar. Então, eu acho que cabe a cada um escolher a ferramenta, todo mundo tem esse livre-arbítrio, porém, entender também os riscos que se tem. Tá? Mas, essa questão de on-farm ou não on-farm, eu preciso entender o contexto disso tudo, eu não posso chegar aqui e falar eu sou contra o on-farm, porque é uma tecnologia que vem crescendo, vem sendo utilizada, agora ela precisa ser utilizada e ser comercializada com responsabilidade. Né? Obrigada, Patrícia. Só uma última coisa dentro dessa resposta que a Patrícia trouxe. Vocês sabem informar, Patrícia, como é que isso é monitorado ou fiscalizado? Existe alguma regulamentação ou se caminha para isso? Eu não tenho essa informação e já me perguntaram isso e eu acabei realmente não tendo informação para dar. Tá, meu computador está avisando que a conexão está instável, mas acho que vai dar certo. Ana, a gente não tem ainda legislação para a fiscalização desses sistemas. Hoje a legislação parou, saiu algumas normativas ano passado, mas assim, muito mais do mesmo. Então, hoje, controle de qualidade, a gente não tem fiscalização. Então, existe uma força-tarefa dentro do Ministério trabalhando nisso, nessa legislação, mas hoje a gente tem ainda as coisas feitas, como eu falei, tem gente que faz de qualquer jeito e tem gente que faz de uma forma com mais qualidade, né? Então, vai muito do bom senso aí de quem está produzindo, mas a gente não tem essa fiscalização, infelizmente. Então, quando a gente fala de processos de crescimento do micro-organismo, então a gente tem várias fases ali que precisam ser monitoradas, e aí, se não tiver uma pessoa tecnicamente qualificada dentro desse on-farm, a gente pode comprometer muito o resultado lá na ponta para o produtor. Né? E uma série de outras coisas que ficam aí também sem informação, tá? Mas a legislação ainda está da mesma forma, a gente não tem uma fiscalização ainda de todo o processo, de como ele está sendo feito, não. Obrigada, Patrícia. Acho que tem alguém querendo falar. Rondinelli? Sim, Rondinelli na ordem, está com a mão levantada. Fica à vontade, Rondinelli. Deixa eu abrir aqui. Boa noite a todos. Boa noite, professora Ana Rita, Patrícia, Elcio, Eduardo, Mariana. Boa noite, Rondinelli. Patrícia, deixa eu te perguntar, na verdade, é uns questionamentos que nós temos sempre aqui no Vale do São Francisco, né? Hoje nós trabalhamos ainda na grande massa com produtos convencionais, que são sais, e o novo que está acontecendo, que são o uso de biofertilizante, o uso de bactérias no solo.
o que tem estudado, não sei se você tem esses dados ou se já tem algum estudo, é com relação ao consórcio desses dois, né? Você usa a bactéria, usa os fungos, né? Eu estou trabalhando em cima de 3 aqui, depois eu cito o nome delas e o que cada uma fazem, já estou conseguindo aqui no mercado que ajuda, que eu trabalho com a cultura da banana, porque a gente faz certa irrigação. E aí você vem, digamos um exemplo para a demanda da banana, que é a grande demanda de nutriente, que é o potássio, né? Que você tem a extração aí anual, dependendo da variável, até de 1.400 kg por hectare ano. E uma das fontes ainda barata, que a turma ainda usa muito, que é o cloreto de potássio, né? Claro que a banana, respeitando algumas condições de solo, mas também eu não posso deixar, porque o cloro é um elemento importantíssimo também na cultura da banana, além do potássio. Sim. E aí, o que eu faço? A gente faz uma aplicação de bactérias, e aí eu estou colocando bactéria, e aí eu preciso fazer essa fertilização. Tem algum dado de se isso realmente está sendo eficiente, esse uso dos dois, ou eu só uso um, ou só uso o outro? Isso com relação ao cloreto, né? Você está falando? E também a gente trabalha com enxofre, também o cobre. Aí cobre, você complica a vida dos micro-organismos, viu? Exatamente. Olha, eu só sei, Rondinelli, eu não consigo te dizer, por exemplo, agora, essa relação micro-organismo e o cloreto. Tá? Claro que isso depende muito da reação que você vai ter lá nessa área, tá? Então, voltando ao que a gente falou de fatores, né, que vão aí influenciar. Então, eu não consigo te dar uma resposta sem saber, por exemplo, você tem o controle da área, você sabe, por exemplo, pH, né? Então, você tem que analisar como é que está esse pH, ele está oscilando, ele está se mantendo, mais básico, mais ácido, porque aí, nesse sentido, você começa a pensar na atividade biológica de micro-organismo. No entanto, se você está fazendo uma aplicação que não está causando ali um estresse no solo, não está aumentando os sais ali, eu acredito que você consegue fazer isso sim com equilíbrio, tá? Mas é muito difícil eu dizer isso para você, uma resposta completa, sem entender como é que está o sistema, tá? Entendi. Porque assim, eu estou trabalhando com praticamente são grupos e aí vai ter os subgrupos, né? Que é o actinobactérias, que é a ascomicota e a basidiomicota, né? Ou seja, essas duas últimas que eu citei, além dela promover a decomposição da matéria orgânica, algumas produzem também antibióticos, ela também são precursoras também do AIA, né? Que é o fito-hormônio auxina, e importantíssimo para alongamento do fruto na banana. Sim. Elas têm, os micro-organismos têm essa característica, né? Então, seria mais entender como é que está a tua área, tá? Possivelmente a gente vai estar junto. Eu lhe vi de longe lá na FENAGRE, mas eu já estou sabendo que a gente vai estar junto em algum momento por aí, em evento. Só ouvir por alto, viu? Eu vou estar fazendo uma coleta de análise agora para análise. Eita, fugiu aqui alguma coisa, peraí, fiz bobagem. Só um instante. Para ver como é que está os meus nematóides. Isso já é certo, eu tenho nematóide, vou trabalhar com produtos para ver como vai ser esses índices. Agora, outra questão que eu talvez já exista ou não. Por exemplo, eu faço o uso dessas bactérias, né? E aí eu começo a fazer esse uso semanalmente. Tem como eu monitorar essa população em campo já? Já tem alguma análise com relação a isso? Rondinelli, você faz semanal? Não entendi, repete. Você faz a aplicação das bactérias semanal. Exatamente. Aí, assim, o que a gente confia? No que o produto nos entrega e o fabricante também garante. Só que eu quero saber se o que eu estou fazendo realmente está aumentando a minha população de bactérias ou fungos benéficos no solo, ou se eu estou tendo uma redução dessas bactérias após determinado período. Sim. Isso porque eu faço as fertilizações, né? Digamos assim. Não, a redução você vai ter, né? Em determinado período. Eu acho,
a minha opinião, sabe? Uma aplicação semanal eu acho muito. Porque, por exemplo, o micro-organismo, ele chega ali no solo, ele tem que estar numa estrutura de resistência, né? Então, ele vai chegar nesse solo, ele vai ter um ambiente favorável, vai se multiplicar. Então, assim como todo ser vivo, ele vai ter ali uma escala logarítmica, né? Então, ele vai Sim. ter essa fase de crescimento e, consequentemente, determinado, geralmente aí 30, 35 dias, esses micro-organismos vão cair em população. Para você monitorar, você consegue. Agora, para você saber exatamente qual micro-organismo, seria por sequenciamento genético. E aí não é uma análise muito barata. Tá? O que você pode fazer? Você pode ir para o seu alvo. Então, você está tratando o quê? Você está tratando nematóide? Você está tratando fungo? Então, observa a incidência da doença, como é que está. Tá? Observa a planta, como é que está o sistema radicular, ele está mais desenvolvido depois de aplicação, tá? Isso estou te falando de uma forma mais simples e barata, mas se você quiser realmente saber desse micro-organismo em específico, você tem que partir para um sequenciamento. Mesmo que você faça isolamento, você não vai ter ali uma resposta da quantidade desse micro-organismo no solo. Isso se faz quantificação, faz muito, né? Mas eu confesso para você que não é bem uma análise que eu acho interessante, mas se faz. Para mim, não reflete o que tá lá no solo. Porém, é possível fazer. Mas eu acho que você não precisa quantificar, não. Começa ali, vai, eu tô manejando isso. Então, o que é que eu quero? Eu quero diminuir a incidência de fusário, eu quero diminuir a incidência de nematóide. Então, eu monitoro. Tá? Rodinelli, seu microfone está desligado. Isso, professor Patrícia, o que eu faço é justamente isso que você acabou de colocar. Eu observo muito a resposta da planta a tudo que eu faço, né? Ou seja, a planta é a principal orientadora que a gente tem, né? Quando você aplica, ela vai dizer, ó, eu não quero aqui, eu quero ali. Não, tá faltando aqui. Não tá servindo para mim. Então, de uma forma positiva ou negativa, ela vai estar respondendo. E isso é um trabalho diário. Exatamente. E assim, se falando de banana, né? Então, eu tenho atendido muito produtor de banana para nematóide, né? Então, hoje aqui no Vale, né? Muito salitre. O salitre eu tenho mapeado por inteiro. Então, o problema lá é sério, muito sério. Então, a gente não encontra só um nem dois, não. A gente encontra populações de 8 mil para cima, de 3, 4 espécies de nematóide que causa problema na banana. Tá? Então, assim, é um cenário muito preocupante. E aí, realmente, eu tenho muito, acho que você sabe bem disso, né? Eu ouço muito do produtor que não cobra o manejo, enfim, mas vai ficar dessa forma, daqui a pouco não vai produzir mais. E recentemente eu até tive uma discussão com Ana Rita, com relação a nematóide e também a fusariose no salitre, ou seja, de um modo geral, eu até me entristece um pouco, porque já está aqui no Pernambuco, porque a fusariose, não sei qual a raça ainda, não identifiquei o laboratório ainda, podemos identificar, mas no Pontal tem pouco mais de 2 anos, já tem pomares lá que está praticamente perdido. E isso me entristece também, porque os órgãos fiscalizadores não se preocupam com outras doenças, mas, infelizmente, para uma principal que está dizimando nosso pomar, ninguém tem olhos para isso. E salitre foi onde tudo começou, né? Pois é. Isso é importante, né? Depois a gente pode até conversar, porque eu tenho empresas parceiras que fazem sequenciamento, né? E é até importante ver isso com eles, porque todo micro-organismo são desenhados primers, né, de identificação. E aí, quando aparece um novo, é preciso trabalhar nesses primers para diagnose, né? Então, depois a gente pode até ver a possibilidade de identificar, né, esse fungo realmente, corretamente, e aí já sinalizar para o pessoal trabalhar no desenvolvimento de primer para realmente aí a gente ter uma análise, né, para detecção.
Hoje, o que é que a gente tem em projeto no laboratório, né? Então, eu tenho tem uma moça que está trabalhando comigo no desenvolvimento, né, de diagnose molecular. Então, ela está desenvolvendo um projeto, a gente não sabe se vai ser viável economicamente, tanto para a gente quanto para o produtor, mas para que a gente possa fazer essa diagnose molecular de forma rápida e com baixo custo. Não sei como é que a gente vai conseguir isso, mas a gente está trabalhando para isso, justamente para você não, como eu falei anteriormente, a gente não tem tempo para errar mais na agricultura. Então, aquela coisa do achismo, não, a gente precisa saber realmente o que é. Mas está fechado, Rondinelli, seu microfone. Só agradecendo, obrigado. Tá, obrigada, viu? Qualquer coisa. Vamos conversar ainda. Sim, sim. Mais alguma coisa, Edu? Você ainda consegue ter mais tempo para poder continuar? Consigo, sim, consigo. Perfeito, então. Passa a palavra, então, agora para a Mariana. Obrigado. Eu tenho uma pergunta que aparentemente foge àquilo que está sendo conversado, porém eu acredito que tem a ver. Em princípio, o conhecimento da flora microbiota do solo, ela é necessária, uma vez que muitas das vezes, quando se utilizam aqueles outros que são inseridos, no lugar de eliminá-los, facilitam a vida e a proliferação dessas. E esse fator não é levado em consideração muitas das vezes quando é aplicado. Lembro-me quando a gente utilizou o Suprasolve, simplesmente como era um desespero, essa água que vinha de lá afetou um pouco o estuário, uma vez que você tinha água doce. E aquele substrato, ele foi levado para alguma região onde se produzia arroz. E o que aconteceu? Simplesmente mudou totalmente ela. Tanto que a Vale do Rio Doce teve que iniciar aqueles por conta desse efeito provocado por lá. Acho que cortou, não foi um pouco a... Cortou um pouco a fala, Mariana. Será no momento que você faz, por exemplo, a aplicação desse? Há necessidade de conhecer? Mariano, deu uma oscilação na sua internet e o final não deu para entender. Desculpa. A pergunta é se há necessidade de se saber, por exemplo, se ter conhecimento da flora microbiana do solo antes de ser inserido aquele que vai facilitar, uma vez que esta pode, no lugar de minimizar a presença dos outros, incrementá-los. Fora a parte de combater, por exemplo, os parásitos outros que tem lá. É essa a questão que tu perguntava. Eu confesso que eu não consegui entender a pergunta, Mariano, porque teve o seguinte, a flora microbiana do solo tem que ser conhecida quando você coloca a outra para facilitar a absorção do fósforo. Porque muitas das vezes o que aconteceu conosco simplesmente foi utilizado lá e ele não era para um solo, era para apenas o derramamento que aconteceu, só que a água levou para a área de plantio de arroz e afetou ela. Sim, não era preparado. Você entendeu? Entendi. Sim, é preciso realmente ter cuidado, sim, ter esse cuidado. Obrigado. Pois é isso aí, Mariana, eu só queria saber disso, porque, por exemplo, não se pode aplicar isso se não se tem conhecimento dos efeitos que podem provocar na flora biota, quer dizer, a microbiota existente naquele ambiente onde aquela planta está sendo produzida. Porque no lugar de anular e minimizar, ela incrementa. Não é isso? Uhum. Isso, exatamente. Ela incrementa. Tá certo, obrigado. Por nada. Obrigado, Mariana. E agora eu passo a palavra para Ana Rita. Gente, eu sem querer quase fecho um negócio aqui. Bom, é mais uma preocupação mesmo que eu vou levantar aqui. Eu queria até conhecer, Patrícia, o seu ponto de vista diante de duas situações uma delas você até estava comigo e a gente escutou isso, quando um especialista na área de olerícolas e plasticultura falava do risco que há
em relação a se levar deixa eu fechar isso aqui, nematóide de uma área a outra pela água. E aqui a gente nunca teve muito esse olhar, né, da preocupação do trânsito de nematóide entre áreas, através da água do canal, água de irrigação, que seja. Essa é uma questão que eu queria, assim, saber qual o seu ponto de vista em relação ao Vale do São Francisco. E a outra coisa seria, na viticultura, a gente nota que já se sabe, já se está alertado do risco que os nematóides oferecem, né, os fitonematóides, para o desempenho das culturas e até mesmo o estabelecimento de algumas variedades, quando em pomares mais jovens, declínio de produção e outros fatores que elevam o custo, todo mundo já sabe disso, mas o que a gente percebe é que os viticultores ainda não estão dando a devida importância aos problemas que os fitonematóides vêm causando. Então, ainda é tudo muito pontual e ainda se acha que pode conviver com o problema quando, de fato, eu acho que não se conhece direito ainda quais são os reais prejuízos que ele vem causando. Então, eu ouvi recentemente um relato dizer assim que não, eu mantenho a braquiária na área e dá para lidar com o nematóide. Então, o mato está sempre a uma certa altura, daí para baixo a gente vai manejando a altura do mato como uma estratégia para conviver com o nematóide. Mas se a gente chega em algumas áreas, a gente vê que existe um controle químico e que o mato não é predominante embaixo dos parreirais. Então, assim, na sua opinião, por que que os viticultores ainda estão, digamos assim, não estão tão preocupados quanto deveriam com a questão do nematóide? Tá. Com relação à água, Ana, primeiro ponto que você botou, a gente não teve ainda, né? Até a nível de Embrapa, quando a gente trabalhava, a gente nunca teve, na verdade, essa constatação, né? Para a gente dizer assim, não, a gente teve esse caso que o nematóide estava lá na água, a gente encontrou o nematóide na água, tá? Inclusive, se você quiser colocar um aluno para fazer TCC com isso, vai coletando por aí para a gente ver se tem nematóide. Tá? A gente não tem isso, mas essa transmissão, esse movimento pela água é uma suspeita que a gente tem, tá? A gente não, cientificamente a gente não comprovou, mas a gente entende, tanto eu quanto o Zé Mauro, lá desde o tempo que eu estava na Embrapa, a gente tinha, sim, essa suspeita e eu acredito que aconteça, sim, mas a gente não teve ainda essa detecção. Tá? Mas é totalmente possível que esteja ocorrendo isso. Com relação ao nematóide na videira, o que é que acontece? Eu tenho conversado muito com o produtor, né, desde o tempo que a gente iniciou o laboratório, e o nematóide em si, o patógeno de solo, é sempre o último a ser visto, né? Então, a gente chega nas áreas, o produtor está dizendo que, vou eliminar essa área não está boa, tem planta, tem aquela área ali na ponta, está com a planta ruim, mas assim, ele nunca associa a doença, né? Então, eu tive até conversando até com o pessoal de empresas, né, recentemente, né, o pessoal de pesquisa, e assim, uma coisa que eu levei para eles é o seguinte, o que a gente tem de dado aqui no Vale, por exemplo, de quanto que dura um parreiral? Quanto que está durando um parreiral aqui? A gente tem esse dado? A gente não tem. Então, eu tive no produtor há uns 20 dias, 30 dias mais ou menos, e ele estava nessa conversa. Então, ele estava com a área muito ruim, em que, inclusive, foi feito um trabalho lá, teve uma ação de uma empresa de comercial, e eu estava junto, e nós fizemos coleta, e a área que ele disse que essa área está muito ruim, eu vou eliminar, era uma área que tinha nematóide. Então, assim, eu acho que o que precisa muito ser visto é o preventivo, assim como todas as outras doenças. Então, o produtor, a gente tem feito trabalho educativo, assim, do que é uma análise nematológica. Uma análise nematológica, ela serve exatamente para isso, para numa hora dessa, o produtor tomar a decisão de eliminar um parreiral e colocar um novo, né? Então, quanto isso vai custar para ele? Lá atrás podia ter custado só uma análise nematológica, sabe? Então, muita gente assim, por exemplo, o porta-enxerto Paulsen, né?
Portland enxerto pulse, ele realmente ele é mais suscetível ao nematóide, mas assim como todas as outras culturas, é possível conviver com ele, tá? Mas o que o produtor está fazendo? Então, já chegou essa informação, a gente tem falado muito isso em palestras, da susceptibilidade do pulse, eles simplesmente estão eliminando o pulse e colocando o outro, tá? Então, essa é a melhor opção, principalmente economicamente, né? Financeiramente. Não é. Então, eu acho que o que a gente precisa, e precisa muito mais assim da parte técnica aqui da nossa região, é realmente esse cuidado. Porque a gente está chegando na área, a gente está vendo áreas em declínio, a gente está vendo áreas sendo eliminadas, mas o porquê dessa área está sendo eliminada? Né? Então, esse cliente específico, né, que a gente teve esse evento, ele estava realmente nessa situação. Vou eliminar essa área porque essa área está ruim. E aí, isso a gente só fez a análise nematológica. A gente não chegou nem a fazer a de fungo, porque se tivesse feito a de fungo, com certeza ia dar fungo, porque o sistema radicular dele estava com sintoma de fungo também. Tá? Então, é muito disso, sabe? Eu acho que ainda a visão de achar que nada está acontecendo. Né? Que fazer uma análise de um patógeno, fazer uma análise de solo, entender o que é que está acontecendo ali no solo dele, é só quando eu observar o sintoma, quando eu ver. E assim, quando a gente fala de patógeno de solo, quando você vê, quando a planta começa a mostrar isso visualmente, a gente já tem ali uma situação muito ruim, que você já possivelmente não vai conseguir mais controlar. Obrigada, Patrícia. Por nada. Então, Patrícia, tem mais algumas perguntas no chat. Tá. Eu acho que tem de Glieda, né? Se eu não Amós. me engano, é a partir de Amon, às 8 horas e Amon. 29 minutos. Ele pergunta: Patrícia, laboratório mesmo com todos os cuidados, observamos contaminação. Em relação aos produtos comerciais, vocês observam contaminação por micro-organismos patogênicos ou outro que não sejam micro-organismos promotores de crescimento vegetal? Olha, a gente não faz esse tipo de trabalho, né? O que a gente preza? Principalmente com protocolo de pesquisa, eu gosto de trabalhar, eu gosto não, a gente tem trabalhado com realmente empresas idôneas, né? Que a gente já conhece a tecnologia, então, eu estou falando aqui de nematicidas, por exemplo, né? Então, a gente tem um grupo já de nematologistas do Brasil inteiro, então a gente está sempre conversando. Então, a gente trabalha no sentido de que não vai haver contaminação. E se houver, se o produtor perceber que houve alguma coisa, por exemplo, isso realmente eu desejo que nunca aconteça, mas apareceu um micro-organismo, então aí você tenta investigar, né, se veio do produto, se não veio do produto. Esse caso é um caso assim que nunca aconteceu, né? Esses produtos eles passam por testes, né? Antes de saírem, esses lotes passam por testes e tem um nível de contaminação. Então você pode solicitar para a empresa que você está comprando, qual é a contaminação que tem aqui? Tem um nível específico de alguns micro-organismos que são tolerados por legislação, mas na prática esses produtos eles saem com todo o controle de qualidade sem nenhuma contaminação. Se tiver contaminado, a empresa ela tem que incinerar todo o lote do produto. Ela não pode liberar para venda. Realmente é um cuidado que eles tomam com muito critério. E a Glieda pergunta: o laboratório de vocês já faz bioanálise de solo que verifica o nível de duas enzimas, creio que urease e beta-glicosidade? E também Tá. parabéns pela apresentação. Obrigada, Glieda. Eu acho que não é nem a urease, acho que é a ariosulfatase, a ario e a beta. Olha, a gente faz essa análise com parceria, tá? Então, a gente já oferece esse serviço, sim, através de parceria com outro laboratório. Muito obrigado.
E então, deixa eu ver aqui. Jonas Ramver, acho que você conhece ele, ele pergunta: as áreas que visito que tem Paulsen como porta-enxerto sempre apresentam declínio associado a nematóides no solo. Então, no caso, foi uma afirmação. Exatamente. Então, vem muito disso, Jonatas, do que eu acabei de falar. São áreas que não são manejadas, tá? A gente não tem esse manejo feito de forma correta. Na verdade, a gente não tem o passo principal ainda, que é a análise, né? Então, o produtor de uva, ele precisa urgentemente colocar na sua rotina a análise nematológica, porque com nematóide, não é porque a gente trabalha com isso, mas com nematóide não se brinca, tá? A gente tem aí novas raças aparecendo, o próprio nematóide da goiabeira, o Enterolobe, apareceu nova raça, e aí essa nova raça, ela parasita a videira? A gente não sabe ainda. Eu estou até solicitando a população para testar em videira, em alguns porta-enxertos, mas a gente tem, são micro-organismos, né, são fitoparasitas que estão no solo, que eles têm ali uma adaptação muito grande. Então, uma cultura que não é suscetível, ela pode se tornar suscetível. Então, esse cuidado de realmente saber o que tem, né? Fazer análise é muito importante. É o primeiro passo para o manejo, na verdade, né? Oi, Ana, dá sim. Pronto. Joia. É porque, assim, eu ainda acho que o nematóide é um patógeno negligenciado na viticultura. Definitivamente. A outra coisa é que você poderia dizer para as pessoas aí, de uma maneira assim, mais resumida, claro, porque também a gente entende que já exaurimos muito, já está perto de terminar, a gente já tomou bastante tempo, mas se você puder dizer assim, o que é que o produtor, não só viticultor, mas Rondinelli na banana, outros que estão aqui, qual é o itinerário que eles devem fazer? Então, assim, o que é que eles têm que fazer para coletar uma amostra, para ter acesso a essas análises? Depois disso, tendo o resultado de análise, você pode orientar o produtor quanto ao manejo desse fitonematóide numa área? O primeiro passo, né, é realmente fazer essa coleta, solo e raízes, né? Porque o nematóide ele parasita ali a raiz. É uma amostragem feita como a amostragem de solo, física e química, e a gente recomenda aí cerca de 6 a 8 pontos por hectare, bem distribuídos, e trazer para o laboratório, né? Então, no laboratório a gente identifica quais são as espécies que tem presentes, né? Quando tem relato da presença de fungo também, a gente solicita análise de fungo também, faz análise de fungo, e a partir do resultado, a gente como é que a gente tem trabalhado aqui, né? Alguns consultores, por exemplo, como Rondinelli e demais, a gente tem hoje consultores de uvas que a gente tem já esse contato direto, e aí a gente tem trabalhado um pouco no manejo, né? Só que o manejo em si, ele entra como um serviço extra. A gente não consegue colocar no laudo o manejo, tá? Principalmente porque tem áreas que o produtor somente deixa lá a amostra, mas quando é solicitado tem um custo a mais e a gente orienta sim nesse manejo, tá? Mas o primeiro passo mesmo é saber com quem está lidando, né? E a gente só consegue saber com quem está lidando através da realização da análise. E isso para todas as culturas, né? Então, recentemente, por exemplo, eu recebi muita coisa acontece aqui no Vale, muita coisa que a gente até se surpreende. Então, eu lembrei muito de você, Ana. Eu recebi uma amostra de Amaryllis. Então, a gente tem aqui melhoramento genético de Amaryllis de uma empresa holandesa. Só que a Amaryllis, ela é suscetível ao nematóide da goiabeira. Então, eles já me procuraram para saber disso, né? Para entender como é que estava a área deles, lá que eles estavam trabalhando, para fazer análise. Tá? Então, o caminho é esse. Então, quando você tem empresas que já sabem desse processo todo do dano do nematóide, eles já procuram já saber o que é que realmente tem na área. Interessante. Eles vão exportar bulbo. Eles só vão mandar o bulbo. É bulbo, né? É bulbo, né, Ana, que fala? É.
Pronto, eles só vão mandar o burro para a Holanda. Patrícia, agora uma última coisa, eu digo porque eu vou fazer amanhã alguma intervenção parecida não, eu vou fazer essa visita, mas você tem tido algum registro de nematóide em roda do deserto? Já teve essa constatação? Já teve alguma constatação de rosa do deserto? Já. Eu recebi de uma amiga uma foto. Ela não chegou a me mandar amostra, mas tinha galhas, tá? Ela não. Depois eu falei, manda para mim. Ela acabou perdendo o material, mas o sintoma era de nematóide. Vamos inocular lá em Ceboiuta um pouquinho. Sério. Ô, Patrícia, aproveitando esse gancho aí, qual o material para condicionar essas análises de solo e de raiz? De raiz. Rondinelli, você pode colocar ela no saco plástico, tá? Não é de saco de papel. E não precisa colocar na geladeira. Se você quiser colocar, tiver um lugarzinho com sombra, coloca na sombra, você pode ficar ali de 3 a 4 dias até a entrega. Só não pode deixar nesse solzinho aqui do vale. Tá? No carro. Mas eu coletando no mesmo dia, eu posso entregar ao laboratório? Pode sim. Pode entregar no mesmo dia. Eu estou falando isso porque tem gente que diz, não, eu vou coletar, vou para uma área mais longe. Então, tem gente que bota na geladeira. Não precisa. Deixa ali a temperatura ambiente e que não esteja diretamente no sol, né? Porque aí a temperatura do saco vai aumentar do solo e aí eu preciso que o nematóide chegue vivo para eu conseguir para fazer um laudo realmente da população, de forma correta. Ok, obrigado. Peraí, mais uma coisa antes de Eduardo encerrar, me lembrei aqui. Existe, por acaso, Patrícia, alguma barreira sanitária a nível estadual ou mesmo alguma possibilidade, né, de inviabilizar exportações devido à ocorrência de nematóides? Sim. Por que eu pergunto isso? Porque o povo só começa a se convencer quando realmente pesa no bolso. Exatamente. Entendi. No caso do nematóide, Ana, a gente não tem esse problema, porque assim, o órgão parasitado não é o fruto, né? Mas se fosse, teria sim. Inclusive, a preocupação do pessoal do melhoramento de Amarilhos era esse, né? Mesmo cortando, eles mandam só o bulbo e tiram ali toda a raiz. Mas eles tinham tem receio, na verdade, de que fique alguma coisa ali de raiz e que leve esse nematóide, porque aí é quarentena, tá? Então ele não passa. O grande problema que a gente tem na banana, porque banana vai para Juazeiro, ninguém olha, passa direto, vem de Juazeiro para Petrolina, ninguém olha, isso vem através de muda, e na grande maioria essas mudas vêm com raiz, que vem com nematóide. Exatamente. Dessa forma. E, assim, poucos produtores. Rondinelli, eu visitei um produtor recentemente que ele comprou mudas boas de laboratório e colocou numa área infestada de nematóide. Coitado. Foi. E o grande problema, Patrícia, pode descuidar em nenhum ponto da cadeia, né? E o grande problema, quando ele faz a coisa certa, acontece isso, traz muda de laboratório e tem um processo até chegar à colheita. O que acontece quando vem a colheita? A mesma equipe para colher em vários lotes. Aí sai levando de um para o outro. Isso, exatamente. A gente precisa de um trabalho muito forte em cima da banana, porque o problema da banana não tá pequeno, sabe? A gente tem acompanhado as áreas de Emerson, o próprio Vinícius, Bruno, ele está investindo muito em área de banana, vai crescer ainda mais a área. Então, assim, ele, inclusive, é um produtor que realmente quer manejar, porque senão a coisa não vai ficar boa, porque vai ficar só aumentando a população, aumentando, daqui a pouco inviabiliza. Inclusive, Patrícia, eu vou deixar aqui, só ver a data também, se você puder ir. Eu vou estar ministrando um dia de campo, o manejo da cultura da banana. E é onde eu vou bater forte nisso aí. Porque a turma está preocupada quando você... Todo mundo que está aqui na sala.
Também, a gente só precisa confirmar a data, tá? Vai ser através, vai ser através de Gomes, né? Que ele trabalha na central. Não sei se vai ser representado pela central, e até os produtores de lá solicitaram também que o nome mais indicado para ela foi o meu. Eu aceitei de imediato, porque a coisa tá séria. Porque ficam todo mundo preocupado. Quando a gente fala em cultura, fica todo mundo preocupado em nutrição, 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 nutrição. E esquece do principal, que é o manejo. Eu sempre digo, 90% do sucesso da banana está no manejo. Exatamente. Deixa eu lhe dar um spoiler. Eu acho que eu vou ser convidada também para estar junto nesse evento, viu? Só não fui convidada oficialmente, não. Mas eu conversei com o Gomes no sábado, e ele falou desse evento e falou que queria que eu estivesse presente também com a parte de nematóide. Então, não recebi o convite oficial ainda, mas posso sim até comparecer. Eu acho que vai ser bem importante essa. Pronto, e aí eu vou estender o convite aqui aos presentes do grupo do GIS, quem puder ir também, eu vou confirmar, vou deixar lá no grupo também. E aí vamos fortalecer essa empreitada aí, né? Porque não tá fácil para a cultura da banana, viu? Eu costumo dizer que no futuro, acho que não vou mais 10 anos, porque fora do Brasil, mas a gente já tem na Colômbia, a gente já tem no Peru, a gente já tem no Equador, começou lá na Ásia o RT4. Aonde ele entra, não tem banana. Ou seja, e a sobrevida desse patógeno no solo é de 30 anos. Pois é. Mesmo área isolada. Banana já está caro, imagine depois que esse negócio entrar por aqui, que não aconteça. E aquele paradigma que quando as pessoas queriam dizer, tá preço de banana quando estava barato, né? Agora é o contrário. Quando algo está caro, tá preço de banana. É verdade, verdade. E é uma cultura, assim, que até pela o crescimento, né, dessa coisa do fitness, do saudável, é igual o próprio avocado. Então, assim, é uma cultura que eu acho que nos últimos anos, acho que você deve saber mais disso do que eu, porque assim, todo mundo que é fit faz alguma coisa ligada à banana, com banana. Então, o consumo deve ter banana todos os dias, que se eu não comprar banana d'água, aqui chama casca verde, né? Eu fico, Maria, para mim alimento básico. Aí, Rondinelli e a recomendação é de 6 bananas por dia. Pois é, se estava desaparecendo, eu já me preocupei, né? Porque realmente eu faço um consumo alto de banana d'água. Pois é, eu acho que a gente precisa, sim, trabalhar. A gente tem diversas culturas aqui no Vale, sabe, que precisa trabalhar muita coisa. Então, a gente tem um exemplo muito claro aqui do lado, né? Então, eu tive com uns meninos que trabalham em Irecê, a situação de Irecê é drástica, sabe? Drástica, assim, ao ponto da gente não saber até que ponto aquilo ali vai se segurar. Então, um produtor que produzia 30 toneladas, hoje não produz nem 10 de cebola. Imagina. Então, solos extremamente degradados. Então, a gente precisa cuidar aqui também do nosso manejo, porque senão a gente caminha para um futuro como esse também, né? Verdade. E outra, ela tem uma importância a nível mundial econômica. In natura é a primeira mais consumida, né? Fica só atrás do citro, porque também é através do suco. Mas a nível mundial, o Brasil é a fruta mais consumida, está em primeiro lugar. E se ela descer desse ranking, a coisa vai ficar feia, viu? Porque não tem mais banana no comércio. Tá vendo? Pois é. Pois Bom, é. Eduardo, já estamos às 21h04 e encerramos o nosso horário GISP, né? Vamos ver aí se tem mais alguma coisa no chat. Não vi mais nada no chat. Atenção, Everton. Obrigada, viu, Everton? Jonatas. Muitas parabenizações. Então, posso fazer minha fala de encerramento antes da gravação? Fechar? Fique à vontade. Bom, então, como sempre, os encontros do GISP são muito bacanas, porque a gente aprende muito, a gente compartilha experiências, e o mais legal de tudo, né? Como disse Mariano, já estava fazendo falta. Então, Patrícia, você
inicia o nosso semestre após as férias, né, que seria na quinta-feira. A gente até pede desculpas pela necessidade de ter feito essa mudança de data para hoje, mas a gente volta à nossa rotina de encontros com chave de ouro, né, porque além da grande pertinência do tema abordado, eu acho que o nível das discussões, das perguntas e das contribuições que a gente recebeu aqui foi realmente muito engrandecedor e, mais uma vez, enquanto profissionais ligados à agricultura, a nossa responsabilidade é coletiva. Não podemos olhar apenas para a planta, o que a gente vê acima do solo, mas o que está abaixo é o que, de fato, repercute no que você vê do lado de fora. Então, essa visão, né, que Patrícia traz. E, por sinal, eu nunca tinha falado essa palavra microbioma, eu li em algum lugar, tipo, microbioma, bacana. Eu sempre falo rizosfera, então já vou mudar um pouquinho aí, falar um negócio mais atual, né? Então, fiquei bem feliz mesmo com a forma que você trouxe essa abordagem para o debate. Parabéns mais uma vez, todo mundo está aqui super feliz com a palestra que você proferiu e também com as respostas que nos trouxe. E aí a gente volta mesmo à dinâmica disso, viu, Mariano? Não se preocupe, estamos de volta e voltamos com chave de ouro. Parabéns e muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para estar conosco, trazendo esse tema ao debate. E ao seu comando, Eduardo, eu encerro a gravação, claro, antes de agradecer, além de agradecer a Patrícia, agradecer também a presença de todos que estão aqui conosco hoje. Exatamente. Muito obrigado, Patrícia, por seu esforço, disponibilidade de participar mais uma vez com a gente. Interessante que Patrícia, toda vez que faz uma palestra aqui, é um assunto diferente. Fica bem interessante assim. É dentro do nematóide, mas alguma coisa diferente. É porque, assim, hoje a microbiologia de solo, principalmente com relação ao manejo de doença de solo, ela está muito interligada, né? Então, não tem como a gente não estudar um monte de coisa sobre isso também. Então, Isso. nada mais justo, né, do que eu dividir um pouquinho do que eu sei com vocês. E é uma área que também está em constante crescimento ainda, né? Então, todo ano vai ter uma novidade interessante sobre o tema. Sim. Eu diria que quase todos os dias, viu, Eduardo? Está decidível. E também gostaria de agradecer a todos que compareceram ao nosso encontro hoje. Chegamos até, se não me engano, 35 pessoas. E numa sexta-feira... 34. Pois é, foi uma quantidade interessante para uma sexta-feira. Uma sala cheia. Muito bem, hoje eu estou lisonjeada, viu? Porque um sextou, com todo mundo aqui. Nossa. Verdade. Eu fiquei muito feliz porque consegui acompanhar, porque estou entrando, agora estou no Uber, indo para lá para o Guarulhos. Gente, muito obrigado. Você não está no avião obrigado. ainda não, né? Patrícia, depois entro em contato contigo, viu, Patrícia? Tá certo, Mariano. Isso, beleza então. Boa noite, excelente. O GESP, para mim, está ganhando internacional. Tem pessoas de fora perguntaram, porque eu faço comentário. A gente esteve fora e simplesmente, o que eles viram? Por que você não falou? Eu disse, não sou o dono, tenho que consultar. Porque o GESP tem mostrado uma potência gigantesca no que tange a chamar pessoas que desenvolvem tecnologia, processos e produtos dentro da instituição do Instituto Federal, o GESP como em si, trazendo as empresas, que é o mais importante, para mostrar as necessidades e aquilo que eles desenvolvem, queiramos ou não com isso. Daí que eu falo da questão de parceria. Obrigado aí, Ana Rita, valeu, Patrícia, Elson, Jonatas e todo mundo aí. Boa noite para vocês. Boa noite, boa viagem de volta, Mariana. Boa noite, Mariana. Obrigada, boa noite. E aos demais também, Glieda, há quanto tempo eu não a vejo? Rondinelli é mais grata, né? Via boa noite. Que noite maravilhosa, viu? Ana, não encerrou a gravação ainda, não. Ah, não, é verdade. A gente aqui só de papo. Oh, meu Deus, é verdade, gente. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, de Patrícia em especial, Eduardo, como sempre, com a moderação brilhante. E uma coisa, vai dar mais trabalho para Elson editar, que a gente ficou aqui conversando. Olha os emojis dele.
Juliano, Ai, que bom que Glieda, você está conosco, viu, Juliano? Fiquei bem feliz. Uai, meu Deus, não acabou ainda não. Encerra a gravação. Oxi. Que bom que Juliano